Olá, meus amores, tudo bom? Hoje eu tô aqui então no meu novo cantinho pra gravar com vocês a primeira maquiagem de 2016. Então eu trouxe pra vocês uma maquiagem bem facinha de fazer, neutra nos olhos e uma boca bem chamativa. Dá pra usar em qualquer ocasião, durante a noite ou até mesmo durante o dia. Se você for uma pessoa mais ousada, não vejo problema nenhum, com certeza vai ficar lindo e você vai arrasar. Então, se você quiser aprender a fazer essa maquiagem e conferir todas as dicas, bom, meus amores, então vamos lá. Começar aplicando um primer da Vult. Para preparar a minha pele, hoje é da Mary Kay, minha cor é a Beige 5. Eu vou aplicar usando o pincelzinho do Fiber. Esse pincel, ele deixa um aspecto bem levinho na pele, bem natural, tá? Então, ó, movimentos circulares, sempre de dentro para fora. Aplica por todo o rosto, estende um pouquinho aqui no pescoço, na pálpebra e também na boca. Agora eu vou usar o Blue Cake da Vult número 1, que é esse bem clarinho, e vou fazer uma iluminação aqui abaixo dos olhos e no centro do rosto. Para isso eu uso esse pincelzinho pontudo, tá? Se você não tiver, você pode aplicar com uma esponja ou até mesmo um pincel para base, como aquele língua de gato, tá bom? Ó, esse produto ele é bem clarinho, então tem que aplicar ele com um certo cuidado para que não fique muito branco. Então, ó, percebam que iluminou. Feito isso, eu volto com aquele pincel que eu apliquei a base e dou só uma esfumadinha, ó, para não ficar muito branco. E aqui do outro lado. Percebam que eu sempre dou batidinhas na pele e não arrasto, porque senão a gente retira a camada que a gente já passou embaixo. Volto com outro pincel e também dou batidinhas esfumando o produto. Agora vou aplicar um pouquinho no centro do rosto. Então eu aplico um pouquinho aqui no centro da testa, centro do nariz, desço aqui no Vzinho aqui, né, do lado, um pouquinho abaixo e também aqui no queixo, só para equilibrar mesmo e dar uma iluminação. Agora eu vou aplicar um pouquinho de pó compacto, esse aqui é o da Dylos, número 6. Somente para dar uma selada na pele e fazer com que ela fique mais sequinha, apesar dessa base já ser mate. O pó, né, deixa essa pele mais compacta e faz com que dure por mais tempo. Além de tonalizar também aqui, que a gente aplicou um pouquinho de produto mais claro, né? Vou fazer uma leve marcação aqui na lateral do rosto com o Vult Soleil número 1, essa parte aqui escurinha, que é o bronzer, e um pincelzinho para blush mesmo. Esse aqui ele tem cerdas sintéticas, então ele é mais firminho. Para fazer o bronzer ele deixa mais marcado. Mas se você não tiver, ou também se você não tiver muita prática ainda de deixar a mão um pouquinho mais leve, eu aconselho que você use um pincel mais macio com cerdas naturais, assim você não vai carregar tanto produto. Um pouquinho de blush também da Vult número 7. Na minha sobrancelha eu sempre gosto de dar uma marcadinha, mas de uma forma natural. Então eu tô usando esse lápis aqui da Vult, que é uma cor universal. Serve tanto para loiras quanto morenas, tá bom? Então eu vou aplicar em sentido crescente, sentido do pelo mesmo, só para preencher, ó. Se eu estivesse fazendo uns risquinhos, de baixo para cima. E depois, com o pincelzinho de sobrancelha, é só esfumar, como se eu estivesse também penteando a sobrancelha. Além de esfumar, ela já fica penteada no lugar certo. Então agora para os olhos, tá? Eu vou começar aplicando o mesmo do que eu apliquei abaixo aqui dos olhos, como um primer de sombra. Como ele é bem clarinho, ele ajuda a potencializar a cor da sombra, além de segurar por muito mais tempo, né? Ó, aplica um pouquinho somente na pálpebra móvel e espalha. Eu vou iniciar com a paleta Classic da Vult, tá? Vou usar esse marrom aqui do meio, que é um marrom intermediário, ele não é nem tão escuro,
nem tão claro. Pincelzinho bem macio para esfumar e nós vamos começar a aplicar no côncavo. Como ele é bem largo, ele já deixa um esfumado, marca o côncavo, mas de uma forma bem sutil, tá bom? Pega um pouquinho de produto, retira sempre o excesso e começa a desenhar aqui o côncavo, como se fosse uma meia-lua. Pega mais um pouquinho de produto, sempre tira o excesso e repete, até chegar a uma tonalidade que a gente consegue ver essa nuance, mas sem ficar exagerado. Vou trocar o meu pincel, vou usar esse pincel caneta, que é esse pontudinho. Ele facilita bastante na marcação do côncavo. Agora sim eu vou usar então esse marrom aqui, ele é um pouco mais escuro, aliás ele é bem mais escuro que o outro, e ele vai dar mais profundidade no côncavo. E esse pincel intermediário, ele encaixa mais no côncavo, por ser mais fininho do que o outro. Então ele vai deixar o côncavo dessa vez mais marcado e menos esfumado, tá bom? Então ó, no mesmo local, pode dar aquela esticadinha só para facilitar aqui, mas sem puxar demais pra gente poder deixar no côncavo, no lugar exato. E ó, percebam que ele já fica bem marcado. Mesma coisa aqui do outro lado. Já aproveito esse mesmo pincel e já vou aplicar na parte de baixo. Mas se você preferir, você pode pegar um pincel mais fininho e fazer uma forma mais detalhada. Mas eu quero que fique um olho bem esfumado, então também dá certo. Ó. Vou trocar o meu pincel novamente, e esse aqui também é um pincel caneta, só que ele é mais fininho do que o outro que a gente acabou de usar. Com esse aqui eu vou pegar um pouquinho de sombra preta, opaca, comum, e vou aplicar no cantinho externo. A gente pega aqui do cantinho externo do olho e sobe no côncavo até o meio, dessa forma. Depois a gente traz aqui no final para fazer um Vzinho e fechar o canto externo dos olhos. Ó, então eu trago do final até o meio e depois do final aqui para baixo. E a gente forma o Vzinho. Depois a gente precisa esfumar esse Vzinho, então a gente limpa sempre um pouquinho o pincel e começa a esfumar com a mão bem leve. Também vou aplicar um pouquinho de sombra preta no canto externo inferior, tá bom? O mesmo pincelzinho, eu aplico só aqui no cantinho para dar continuidade com a parte de cima. Como a ideia dessa maquiagem é usar um olho bem neutro para poder usar bastante na boca, eu vou aplicar essa sombra dourada aqui. Na verdade ele parece um marrom cintilante, um bem clarinho, da mesma paleta que eu estava usando no início. Então, pincelzinho de sombra, pega um pouquinho, tira sempre o excesso e nós vamos aplicar aqui, ó, nessa região que tá sem nada ainda, tá? Então, ó, desde aqui do início até encontrar o canto externo pretinho aqui. Com o lápis preto, eu vou aplicar rente aos cílios, na parte superior, como se fosse um delineador, só que nós vamos aplicar o lápis para que ele fique um esfumado, ó. Você também pode fazer isso com delineador em gel. Com um pincel firme, assim como esse, eu vou esfumar agora esse lápis. Essa hora não tem muito segredo não, é só espalhar mesmo. Para finalizar e deixar esse olho um pouco mais aberto e iluminado, eu vou usar essa primeira sombrinha aqui. É uma rosa bem clarinha, cintilante. Um pincel pontudinho, a gente aplica aqui no cantinho interno, ó. Ela só vai servir para fazer um ponto de luz. Agora carregar no rímel ou aplicar um cílios postiço. Vou usar esse aqui da Lancôme que eu ganhei de presente e eu tô simplesmente apaixonada por ele. Olha que bacana que ele é a ponteira dele. Ela já vem tortinha para facilitar na hora da aplicação. Vamos lá?
então vamos para o foco da nossa maquiagem, que é fazer um lábio bem marcante. Então eu escolhi usar esse batom, ó, Le Chanel, digamos, não sei, não tirem sarro se eu estiver falando errado, é essa marca aqui, tá bom? E ele é um batom de longa duração e a cor dele é simplesmente maravilhosa, um vinho, ó, bem fechado, vai combinar super bem com esses olhos leves e neutros. Devidamente vestida, maquiagem finalizada, esse é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado demais dessa maquiagem e que tenham aproveitado as dicas. Um beijo a todos e até a próxima!